Olá, pessoal. Aqui é Sandro Moura, Canil Sinabulls, voltando, dando seguimento ao nosso bate-papo sobre a raça American Staffordshire. Hoje, novamente, com o Lucas Borne, sobre as suas histórias, o seu começo, e logo após o padrão da raça. Tá? Lucas, muito boa noite. É um prazer estar contigo de novo aqui. Tá? Boa noite, Sandro. Boa noite para o pessoal que está assistindo. Sempre um prazer, né, falar sobre a raça. Hoje eu estou empolgado, que parece que a gente vai falar do padrão, então já tive umas figuras já previamente, então acho que vai ser bem legal. E coisa boa o cara falar sobre aquilo que a gente gosta muito, né? Isso. Padrão é coisa boa. Lucas, mas antes vamos dar um segmento àquele bate-papo da semana passada sobre a tua segunda fase nas exposições. Como é que tu voltou às exposições? O que te estimulou? Sim, na primeira parte eu acabei me empolgando, falando da raça e me perdi um pouco na minha história, né? Então, eu tive uma primeira fase nas exposições, que foi com a Kimi, quando eu era bem novo, que eu mesmo apresentava, foi mais ou menos até 98, 99, por aí. E minha segunda fase foi lá por 2002, por aí, quando eu conheci o Gustavo Bon, do Canil American Pride. Na época ele trouxe a Zara para cruzar com um cão meu, que era o Aces Haikimo. E eu tinha uma cadela, um filhote, assim, tinha recém, estava com uns 2, 3 meses, que era a Tara. E ele me incentivou muito a começar a participar, porque acho que ele queria competir também, ele queria um rival novo e tal, e ele gosta da competição. Gosta de uma E competição, se deu muito Guga. bem no começo, a gente tinha algumas outras afinidades, outras coisas que a gente gosta também. E então comecei a apresentar a Tara, levei uma outra fêmea na época, a Anaconda, que era irmã da Tara. Mas foi com a Tara que eu apresentei, fiquei mais tempo, na época o American estava crescendo, logo depois veio aquela moda, então tinha 20, 30 Américas em pista. E aí eu já comecei a meio que cair fora, assim, porque Estavam chegando os cães importados, Frajas também, do Luiz Paulo, nessa época, foi bem, né? quando a Tara chegou a entrar algumas vezes, disputar a raça com o Ticketmaster. O Chuck. É isso, o Chuck. Mas a exposição nunca foi meu forte. Eu não gosto da competição, eu acho a exposição legal, que eu acho que é onde o criador expõe mesmo os seus cães, né? Mostra o seu trabalho, bota os cães lado a lado, né? Avalia os cães, mas como competição eu não gosto muito. Então, mesmo quando eu ganhava lá a melhor fêmea com a Tara, ou sei lá, a melhor da raça, eu não ia para o grupo, ou se eu ia, ficava no máximo até o grupo, nunca ia para a final, acabava indo embora antes. Então, eu gosto de competir ali entre os Américas, gosto de ver mais do que competir, e depois grupo, essas coisas já não me interessam muito. Eu também tenho um prazer muito bom, assim, até o grupo, assim, gosto daquela função dos terriers ali, gosto... entre os terriers é interessante de ver, mas depois eu acho que já perde um pouco... E quando a gente tem a oportunidade de como é que é, uma exposição grande, por exemplo, Américas e Caribe, Cicalã, né, que o grupo Terrier é fantástico, né? Os Fox Terrier, Iredale Terrier, todos os Terrier é muito legal de ver, né? Sim, é outro nível de exposição também. Aí é outra coisa. E aí tu já saiu fora das exposições e entrou para o estudo mesmo, e entrou para seguir, ou tu seguiu mantendo contato com outros criadores de fora? Eu sei que tu viajou um pouco também e tu saiu para fora, foi visitar algumas pessoas também, alguns criadores. Sim, nas exposições eu tô sempre, assim, sei lá, uma vez por semestre eu acabo indo assistir uma exposição, ver o que está acontecendo, conversar com os amigos, enfim. Mas participar, eu parei mesmo naquela fase com a Tara lá, os outros cães que eu criei eu nem coloquei em pista. E agora eu pretendo voltar, agora que tem um outro amigo meu voltando, que é o Guilherme Miltzarek, que a gente teve um cão em sociedade, que era o Braddock. Lembro do Braddock. Do geral. Lembro. Um cão bem... Tive umas exposições que o Braddock, uma época aí, isso era 95, por aí, 6, 7, por aí, não? Não o Braddock deu o primeiro dele, o segundo. O primeiro, tá. O Braddock primeiro era o do Guilherme, só dele. E depois teve o segundo, que era um filho do Tchezinho. Tá bem. O Braddock Wilber do Cerro do Geral. Esse era um cão que eu tive em sociedade com o Guilherme, foi na época que eu conheci ele, que a gente decidiu ter um cão junto. E agora o Guilherme está voltando, então... e vai voltar para as exposições, então... mesma coisa que foi lá no começo com o Gustavo. Como eu sou amigo do Guilherme, eu acho legal, vou achar divertido competir com ele, eu vou levar a minha cadela nova para a exposição. Ele já está no teu ouvido, já
Isso, só para aquela mandando competição recado. De amigo mesmo. Tá. E tu tá pensando em alguma camada, alguma cria, alguma ninhada agora? Em seguida, tu tem algum projeto desses cães que tu tem aí com sangue Tacoma? Sim, esse casal que eu trouxe, eu já escolhi a fêmea, toda a família da fêmea e a própria fêmea, já pensando em cruzar com o meu cão. Então, eu decidi junto com a criadora qual cruza que ia ser, né? Quais os cães que eu gostava. Eu tive lá pessoalmente, eu conheci todos os cães desse canil Pipit, que é da Elodie. Eu tive lá pessoalmente, conheci os cães. Isso nos Estados Unidos? Na França. Na França. Eu tive na Itália, no canil Mano Forte, do meu amigo Alberto Sani, conhecendo os cães dele também. Ele é praticamente ele é um dos herdeiros aí do legado do canil White Rock. Então, sim, ele tem cães White Rock, né? Ele tinha muito contato com o Richard Pascoe, do canil White Rock, e ele tem esses cães, tem sêmen dos cães antigos, e tem também Tacoma. Então, eu conheci meio que a parentada toda dos cães antes de decidir fazer essa importação, antes de escolher a cruza, porque eu quero ter poucos cães e eu não quero dar um passo errado. Então, claro. Vou trabalhar numa linha que eu venho acompanhando e que vem funcionando aí há uns 30 anos já. Claro. Com medo de vir a fazer alguma coisa errada, numa ansiedade, alguma coisa assim. O certo é isso, né? É fazer um bom trabalho elaborado, Deus da base. Isso. Eu não vou pensar que eu aqui lá, o Richard Pascoe lá do Canil White Rock, há 50 anos cria a linha dele, fez um ou outro outcrossing, uns ele viu que não deu certo, os que deu certo ele repetiu ou manteve. Claro. Não vou eu achar que o Lucas aqui, sei lá, um iniciante que vai inventar de misturar 3, 4 linhas e produzir uma coisa muito melhor. Não, cara, assim, funcionando. Sobre as linhas, assim, agora tu citou como é que é White Rock, esses criadores, assim, eles nunca foram uns criadores muito como é que ligados, como é que em aparência, né? Tanto é que existe uma diversidade entre os cães, não é verdade? Sim, quem assistiu a primeira parte, viu que eu tive acesso a um material que tinha muitas entrevistas com os criadores. E era unanimidade entre eles, né? Esses Fraja, Original, White Rock, Hounders, Toncal, esses canis, foi a segunda geração que eu digo, assim, do American Staffordshire, que são os pioneiros, né? Sempre que eles falavam qual era o principal problema da raça, falavam mau temperamento. E qual era a prioridade na raça? Temperamento. Sempre foi esse o discurso deles. Então, qual era o mau temperamento? Me desculpa, qual era o mau temperamento? O que é o mau temperamento hoje para nós e ontem para eles? O que era para eles? Sempre foi a mesma coisa. O mau temperamento é o cão medroso, é o cão tímido, é o cão agressivo, o cão que morde pessoas à toa, né? Geralmente isso é ligado à insegurança, né? Então isso sempre foi considerado um cão de mau temperamento. Tá? Até porque o American cão que desiste fácil das suas tarefas, né? Claro. Tem uma coisa que chamada gameness, que pouco se fala no American Staffordshire, mas que todos esses criadores também citavam, que é aquela que para quem não coloca o cachorro para brigar é a vontade do cão terminar uma tarefa. Ele gosta de fazer uma coisa e ele faz até o fim. A determinação até o final. Entendeu? Isso, independente de estar com alguma dor, exaustão física, enfim, o cão, quando ele quer fazer uma coisa, ele vai lá e faz, e ele fica tentando sem parar. Se bloqueia e toca para frente. Isso é avaliado meio subjetivamente no American Staffordshire, mas às vezes em pequenas coisas a gente reconhece que o cão tem mais vontade que os outros, né? Isso não tem nada a ver com agressividade, isso não tem nada relação. Não tem nada. Desvio de comportamento na raça é comum ou isso é uma coisa que é incomum, assim, ter cães com medo, cães com excesso de não, de existem cães com... Sim, assim como nascem cães de excelente temperamento, mesmo quando a gente não dá bola para isso. Eu, em várias oportunidades, eu vi cães criados há várias gerações para exposição que eu chegava numa ninhada e eu conseguia escolher um cão, esse cão vai ser bom para trabalho, esse cão tem um bom temperamento. Assim como nascem cães muito bons em qualquer criação, também nascem cães péssimos, até em quem seleciona por temperamento, né? Sim, então, sim. O cão medroso, o cão tímido, ele acontece. Nasce. Só que, às vezes, esse cão é o mais bonito da ninhada. Sim. Às vezes, esse cão é o mais bonito da ninhada, é o melhor.
Claro. E o criador fica tentado em usar ele na reprodução. A gente... Isso passa. Houve uma época que tinha certas linhagens, não vamos falar quais são, que traziam um pouco de pânico, os cães tinham medo, os cães estavam em pista e eles sentiam um pouco de medo. Isso pode acontecer de uma linhagem carregar isso? Pode acontecer. Assim, avaliar o cão em pista não é o lugar ideal para avaliar o temperamento do cão, mas quando um cão vai para a pista, a gente imagina que esse cão foi muito treinado para chegar na pista. Então, se ele chega em pista e ele não tem o temperamento esperado, não é um cão exibido, desinibido, um cão que permite a aproximação do juiz, um cão que não é inseguro, que chega um cão atrás e ele já se assusta, já quer morder, esse cão é um cão inseguro, né? Ou um cão muito tímido, um cão apático. Isso a gente já nota no filhote, né? A gente imagina que eles foram muito treinados para exposição e mesmo assim não conseguiram chegar naquele nível. Eu não consigo apontar uma linhagem que tenha isso constantemente. Não consigo, eu não sei de alguma linhagem que seja ligada a problemas de temperamento, mas eu sei de indivíduos com problemas de temperamento e esses indivíduos não deveriam ser reproduzidos. Não deveriam ser reproduzidos. Tá, e agora nós vamos entrar na parte do padrão, tá? Na parte do padrão e suas diversidades, seus estilos. Sempre lembrando que estilo e gosto próprio tá cheio, né, Lucas? Sim. Isso aí é comum. O cara, daqui a pouco a gente vai estar mostrando alguma coisa aqui, o cara vai, mas o do fulano é mais tora, é mais pescoçudo. Sim. Não. Isso é normal. Então, por isso que foi feito um padrão. E dentro do padrão a gente pode oscilar para cá e para lá, não é verdade? Exatamente. O padrão ele permite agradar muita gente aí, com gostos bem diferentes até. Claro. Então vamos começar assim, ó. Quando que surgiu o padrão? A partir de quando que começou a existir um padrão? Isso, ó, agora se chama American Staffordshire Terriers. Então, lá na origem da raça, quando os criadores de American Pitbull Terrier decidiram buscar o reconhecimento da raça no American Kennel Club, né, AKC, quando eles decidiram, eles precisavam de um padrão da raça, né? Então foi fundado um clube da raça, Staffordshire Terrier Club of America, e foi desenvolvido um padrão da raça. Isso lá um pouco antes de 1936. Tá? Começou a se elaborar antes, mas em 36 foi que deu a... Sim. Já existia um padrão que é muito parecido com o nosso padrão atual, que era o padrão original do American Pitbull. Ele era muito parecido com o padrão que foi adotado depois. Então, por que eles buscaram o reconhecimento da raça? Estava ficando popular, né? Os cães já estavam sendo registrados no AKC como outra raça, estavam sendo registrados como Bull Terrier, eram separados do Bull Terrier entre os criadores. Os criadores sabiam, esses aqui são os Pitbull Terrier, esses são os Bull Terrier. Sim. Então, isso justifica toda uma rivalidade que acabou influenciando o padrão depois na questão das cores. Então, são partes históricas que são importantes de saber, né? Claro. Então, em 1936, a raça conseguiu o reconhecimento, foi elaborado um padrão. O padrão descreve o ideal do American Pitbull Terrier de 1936. Então, qual era assim, uma vez eu vi há muitos anos atrás a foto de um cão que era o símbolo do padrão, tá? Parece que é o Red Bolt, né? Que foi o cão que era... Sim, tem uma história, é uma lenda, na verdade. Não é uma lenda, tem um fundo de verdade. Tem uma história, foi o Colbys Primo. Dizem que esse padrão foi baseado nesse cão. E não é verdade. Ele não foi baseado nesse cão. O padrão já estava pronto quando usaram esse cão para ilustrar uma publicação do padrão. Mas era uma publicação em uma revista, uma coisa não tem a ver. Não foi um padrão baseado no cão, mas o padrão foi baseado, na verdade, nos melhores cães da época. Os melhores não era nem o Red Bold, nem o Colbys Primos. Já existia e esses cães foram usados para dar um... Isso. Baseado, assim, uma visão geral do que é um bom cão de combate daquela época. Isso é o que o clube da raça diz e isso é o que é historicamente verdade. E o American já começa a se afastar desse mundo das brigas já a partir desse padrão novo aí. Então, sim, teve a AKC, tinha uma política contrária às rinhas, né? Nessa época ainda era legal, mas não era moral e não é moral, né? As rinhas, né? Então, o que eles fizeram?
Eles disseram que a raça não poderia ser registrada com o nome mais popular, que era American Pit Bull Terrier. Então foi proposto que a raça fosse chamada American Bull Terrier, que já era o nome usado na UKC. A UKC, o nome era American Bull Terrier e eles botavam o pitch entre parênteses. Então eles eram o Bull Terrier americano de combate, digamos assim. E aí depois veio Young Terriers, veio outros nomes, uma tentativa depois de... Isso, o primeiro nome aceito foi Staffordshire Terrier, primeiro nome aceito, que era o nome que estavam também, que vinculava com a região da Inglaterra de onde esses cães vieram, já era um nome que era também usado para a raça, Yankee Terrier, Staffordshire Terrier, diversos nomes foram usados para a raça. Mas o pitch eles tiraram porque não podia fazer essa referência, né? E quando chegou a American Staffordshire Terrier, então, foi... Quando foi? O nome definitivo foi na década de 70, né? Quando a AKC reconheceu a versão inglesa, lá, o Staffordshire Bull Terrier. Sim. Aí, para diferenciar, eles propuseram a volta para aquele nome American Bull Terrier, também não foi aceito. Então, ficou American Staffordshire Terrier. Tá. Bom, agora nós vamos usar de um aparato novo aqui, que a minha produtora aqui, tá? Ela nos deu essa benção. Esse ele dá uns problemas e a gente tem que recomeçar tudo, né? Nós estamos aprendendo, né? Estamos evoluindo, né? Como tudo na vida. Então, tá, vamos colocar a primeira imagem para a gente começar a traçar esse papo aí. Tudo muito devagar. Aí temos a imagem de um American Staffordshire Terrier. Em cima, uma fêmea, né? Embaixo, um macho. Vamos começar pela fêmea, tá? Um padrão de fêmea. Esses desenhos aí, eles estão no material usado pelo Clube da Raça na instrução de juízes, né? Em seminários de instrução para juízes. Essas ilustrações estão nesse material. Todo mundo pode ter acesso, tem disponível na internet, enfim. E aí então, a gente tem essa ilustração mais ou menos idealizada de uma fêmea e de um macho, né? Vamos começar na altura da fêmea, altura da cernelha ali, né? Cernelha. A altura, o padrão, ele define uma altura que é preferível, né? Ele não limita a altura, mas ele define uma altura que é preferível, que é de 43 a 46 centímetros na cernelha para a fêmea e 46 a 48 centímetros para o macho. Tá? Ele começa dizendo assim, a altura e peso devem ser proporcionais, né? Mas deve ser preferido a altura tal. Então, um peso proporcional para essa altura, segundo esse material aí, para uma fêmea de 43 a 46, 19 a 22 quilos, uma fêmea moderada. E para um macho de 46 a 48, moderado, é de 22 a 27 quilos. Então, esse é o que eles definem como um peso e altura proporcional para um American Staffordshire moderado. Moderado, tá. Ali, por exemplo, a angulação. Fala um pouquinho da angulação, dorso, que desce a angulação, a caída dele. O que tu pode nos... A linha superior, ela é levemente descendente, né? E a garupa, ela tem mais uma curva e a cauda é inserida bem baixo, né? Então, nessa imagem, a fêmea está melhor nesse quesito aí. A fêmea está melhor representada com a linha superior ideal. O macho tem uma linha superior um pouquinho reta, né? E a cauda isso, dele... o macho está um pouco reto, a garupa está um pouco plana, e realmente isso acontece mais em machos, né? Geralmente os machos as fêmeas têm a melhor linha superior, eu não sei explicar porquê, não sei, mas é mais comum em fêmeas a linha ideal. Profundidade os jarretes são baixos, né? Jarretes. O macho ali também está com o jarrete um pouquinho alto, mas é um excelente cão, né? Foi escolhida essa imagem, representa um excelente cão do tipo moderado. De frente, a gente pode ver mais ou menos a largura da cabeça, né, de 2/3 em relação ao peito. Os aprumos, eu não vou comentar aprumos, mão francesa, jarrete de vaca, essas coisas que são comuns a todas as raças, eu não vou entrar nesses detalhes aí. Mas uma coisa interessante a gente falar das mãos, né, que elas são bem juntas, os dedos, tá? Não pode ser muito aberto, né? Dá uma explicação sobre as mãos ali, que é importante às vezes.
A mão, o pé, enfim, é um pé de gato, mais compacto, né? Não é aquele dedo espalhado naquela mão aberta. Sim. E tá bem representado nessa imagem. A Tá bem. angulação ali do punho ali também, dos anteriores está bem representada. Ali A o angulação dos externo anteriores. também desce, né? Vem descendo bem ali. Aquela angulação anterior ali dele, né? O que tu pode falar O sobre a externo, frente isso, dele? projeção, né? Um peito, um ombro bem para trás, mas sim um externo muito projetado, né? Que não é bem-vindo na raça. Então, tem um peito bem preenchido, mas não é aquele externo projetado, não tem aquele peito de pombo. O que hoje a gente vê muito é aquele peitão gigante, né? As pessoas dizem, esse peitão enorme. Chama atenção, mas não está Chama dentro. atenção. São cães esteticamente mais atrativos, mas não é o ideal, né? Do padrão. Então, o pescoço também não é muito longo, é um pescoço médio. Então, o cão ali, a parte de baixo da cabeça, ela fica acima da linha do dorso. É uma altura boa de pescoço. Se o cão tiver com a parte de baixo da cabeça com o queixo abaixo da linha do dorso, aqui o pescoço é muito curto. E antes era muito comum o pescoço muito curto na raça, né? Uma herança do Bulldog. E hoje tem aparecido cães com o pescoço muito longo, que é uma coisa curiosa, assim. Eu tenho visto É uma coisa recente. Nós que somos da época de 90 e pouco, nós disputávamos com os cães mais curtos. Te lembra? O Truco era um cão bem da época de 95, era o Truco, não sei se tu te lembra dele. Era um cão que Lembro do Truco, sim. E é um cão, sim, pescoço mais curto. E eu lembro de um cão meu mesmo, que quando eu gosto de botar defeito nos meus cães, que não falar, o Mike tinha o pescoço muito curto. Ele era filho do Elmo com a Darkstar. Ele era um cão com o pescoço muito curto. Mas era uma isso época, prejudicava né? ele muito, né? Eu tive o Tiger também, acontece, não sei se tu te lembra do Tiger, tá? Ele tinha um pescoço bem curto, assim, era zero de angulação. Era uma época, né? Era um estilo que a gente tinha, assim. Esses cães. Muita gente gostava do meu cão Mike, porque ele era um peito muito largo e o pescoço curto e grosso, e o pessoal gostava disso. E por mais que eu dissesse, não, isso aí não é certo, isso aí não é legal, eu pensei, não, quero esse cachorro aqui, quero cruzar com a minha cadela que é mais forte, minha cadela que parece um macho e tal. Não, ainda existe isso ainda, né, Lucas? Ainda existe esse tipo. Tá. Vamos trocar a imagem ou tu quer seguir um pouco aí mais? O que tu... Não, é só para retomar um pouco da aparência geral, né? Então, é um cão que tem impressão de grande força para o tamanho, né? Isso é um cão forte, compacto, mas ao mesmo tempo ágil e gracioso. Essas são as palavras do padrão. E o padrão ele ainda cita uma outra coisa importante que ele compara com cães de corrida, né? Ele diz que não pode ser pernalta nem esgalgado como os cães de corrida. Então, essa parte da aparência geral é o que difere a raça das outras, né? Sim. É onde se define a tipicidade. Então, ele é um cão de impressão de grande força, né? Comparado com um cão do mesmo tamanho, né? Essa é uma parte que às vezes é meio mal interpretada no padrão. Então, é comparado com o quê? Né? Um cão, segundo quem ministra o seminário da raça, ele é comparado com um cão do tipo Hound, um cão de caça. Então, um cão de caça do mesmo tamanho, botar eles lado a lado, é nítida a impressão de grande força do American Staffordshire. Do American Staffordshire é mais pronunciada. Tá bem, Pode passar, acho que... Vamos falar sobre cabeça agora, um pouquinho? Pode passar outra. Isso. Aqui, o que tu pode dizer para nós? Aqui tem 3 tipos de cabeça aqui, em uma raça só. Não, aqui a gente tem a direita o macho e a esquerda uma cabeça mais feminina. Tá. São estilos diferentes, nesse sentido tu está correto. O que a gente tem o que essas linhas, o que elas estão demonstrando, né? Estão demonstrando a linha paralela, né, do topo da cabeça e do focinho, são paralelos. Então, é comum na raça aparecer o focinho mais descendente, né? Então, fica o topo da cabeça, o crânio está aqui, e o focinho desce um pouquinho mais para baixo. Tá. Isso acontece na raça, era mais comum antigamente, mas hoje o que tem acontecido é o contrário. A gente tem conseguido um cão com o focinho reto, que a cabeça nesse sentido e o focinho mais para cima. Aí daquele aspecto mais de boxer. Hoje é mais comum isso do que o outro lado, né? O correto são essas linhas paralelas, ó, do topo da cabeça e do focinho. Se estranha muito.
Claro. Não pode confundir com a musculatura do topo da cabeça, que a musculatura Sim. do topo ela faz uma curvatura que às vezes confunde. Então você tem que imaginar como é que é a linha do crânio. A linha do crânio. Cães com massa de focinho não quer dizer com focinho curto e grosso, não é verdade? O Não, focinho ideal não. da raça Médica Staffordshire, ele tem um número ali que se encaixa Sim, com a... isso. O focinho, massa de focinho não tem a ver com comprimento de focinho. O comprimento do focinho ideal está nessa imagem aí, ele é 50-50, ele é mais ou menos meio a meio. Então, dali do topo do olho até o fim do crânio é uma medida, e do topo do olho até a ponta do focinho é outra medida. Então, deve ser mais ou menos meio a meio, né? Para pegar uma régua e medir todos os cachorros, mas deve ser mais ou menos meio a meio. Mas tu tem mais ou menos uma ideia. E o stop bem pronunciado, né? Porque às vezes a gente vê os cães mais antigos com pouco de stop, não com tanto pronunciado. O quanto pode ser pronunciado isso? Sim, esse stop não pode ser muito profundo, não. Esse stop aí é um stop bem marcado, tá? Mas ele não pode ser muito profundo e nem muito raso. Ele não pode lembrar um Bull Terrier, né? Sim, então, sim. Essa imagem e as duas estão um stop muito bom, muito bem representado. Bem. Tá, vamos passar para a próxima? Só uma outra coisa dessa imagem que eu gosto é que o cachorro dá para ver que ele tem uma mandíbula muito forte, né? Então a mandíbula ela é forte até desde o queixo até lá a parte de trás desde o início até a ponta do queixo. Isso no American Staffordshire é bem pronunciado, né? Quando ele te olha de frente, tu consegue enxergar, né? As mandíbulas dele ali, umas séteres, né? Bem a única coisa no American Staffordshire que é exagerado mesmo é a musculatura do masseter, né? Que aí no padrão diz, bem pronunciado, né? Musculatura, bochechas bem pronunciadas. Tem que e isso também se aplica já aos músculos temporais, né? Esses aqui são toda a musculatura envolvida na mordida. Não então, pode ser abulldogado, né? Porque o pessoal já às vezes já vai ao extremo e já bota os cachorros que parecem uns bulldog, né? Isso, é que as pessoas gostam dos extremos, né? Porque chamam mais atenção, claro. Principalmente do público em geral, né? Chamam mais atenção, são os cães mais comerciais. Mas não, sim, e acontece a musculatura... bem pronunciado. E acontece, às vezes, também, as pessoas elas ficam um pouco desiludidas quando olham um cão, por exemplo, é que tem uma linhagem, por exemplo, bem tradicional, uma linhagem bem americana, o pessoal olha e não consegue entender muito, porque tem variações, né? Daqui a pouco tem um tem focinho um pouco mais fino, tem outro que tem focinho um pouco mais largo, não é verdade? Sim, essas variações elas sempre houveram na raça e sempre vão existir. O American Staffordshire ele não é um cão, assim, não é igual o Doberman, o Boxer, que tu olha, são tudo muito parecidos. Todos iguais. Existe uma variação, né? A raça varia em dois extremos, né? Que é o Terrier e o Bull, que já remonta à origem da raça mesmo. Então, às vezes nascem cães bem Bulldog, às vezes nascem cães bem Terrier, e sempre se busca um moderado. Então, a gente tem um moderado e dois extremos que a gente vai comentar depois. Tá bem, então. Vamos passar para a próxima, então. Que é orelhas. Orelhas. Orelha, agora não deveriam, pelo menos, né? Mas não deveriam estar cortando mais as orelhas, né? Mas antes disso... Mas a gente vê em pista hoje, não é? A gente vê em pista, não só no Brasil, mas em muitos lugares, para os Estados Unidos mesmo, a gente vê ainda cães entrando, né? Com orelha cortada. Sim, no Brasil ainda tem cães de orelha cortada em pista. Estados Unidos ainda é permitido, não sei se algum estado não pode, mas no geral, assim, a maioria dos cães em pista são de orelha cortada. Na Europa as leis já são um pouco mais rígidas, e então os cães já estão parecendo tudo de orelhas íntegras. E essa é uma tendência mundial, né, Lucas? Uma tendência mundial. Acho que é um caminho sem volta, né? Então o criador tem que começar a pensar em orelhas, né? Porque o cão de orelha cortada, acho que só a orelha totalmente caída, que mesmo cortada, às vezes ela fica ruim. Claro. Mas, no geral, a orelha cortada disfarça qualquer defeito na orelha. Claro. Então, o padrão já desde lá de 1936 falava: orelhas naturais devem ser preferidas. Em rosa. Mas isso nunca, os juízes nunca leram essa parte do padrão, porque ninguém... Não é o que ocorre na prática, né? Então, aí tem dois exemplos. E até é difícil tu entrar com um cão hoje ainda, aqui no Brasil, com um cão de orelhas, ele não é bem julgado ainda. Sofre ainda com penalizações.
assim, pelo que eu, assim, pelo que está escrito, assim, a palavra por palavra no padrão, né? O cão de orelha natural deve ser preferido. Sim. Isso até inclui os defeitos das orelhas naturais. Então, ele deve ser preferido. Aqui, por exemplo... mas não é. Tá. 3 tipos de orelha. A primeira lá de cima. O que tu me diz? A primeira é a orelha semi-ereta. Ela é correta, né? Essa orelha... Ela pode variar um pouco na altura que ela dobra, né? Ela pode ser um pouco mais alta, um pouco mais baixa, mas ela tem a base erguida, né? Então, as orelhas são localizadas no topo da cabeça, elas devem ser pequenas e inseridas altas, então elas são bem no topo da cabeça e são pequenas. E ali no meio a gente tem a orelha em rosa, que é uma outra variedade, né? Tem gente que acha que a orelha em rosa é o ideal e que a orelha semi-ereta não é, e não tá errado. As duas são corretas. São corretas, tá? Mas eu gosto mais da orelha em rosa. Eu acho bonita a orelha em rosa. Né? Eu gosto das duas. Eu acho que a orelha semi-ereta ela dá mais um visual de terrier, né? Mais um visual de terrier. Sim. E a orelha em rosa dá um visual mais de bulldog, assim. Eu tenho algumas aqui, fêmeas com orelha em rosa, assim, são muito lindas, assim. E embaixo aqui ainda o corte. Isso, a orelha cortada, ela é assim, sem inserida alta. Eu não vou falar as variações de corte, porque já não vem ao caso, claro, né? Tem modas, tem orelha mais curta, mais comprida, mas isso aí não vem ao caso. Mas a gente pode ver que influencia no aspecto geral da cabeça também, né? Porque, né, por exemplo, um leigo já vai te dizer que o de cima tem uma cara de bonzinho, o do meio mais ou menos, e o de baixo é uma cara de mal. Não é verdade? É verdade. Outra coisa, a orelha ela pode ser uma de cada, pode ser uma semi-ereta e a outra em rosa. As duas são certas, então se o cão tiver uma orelha de cada, você não pode penalizar o cão por isso. Não é tão bonito, fica esquisito, e é comum, ocorre mesmo. Claro, mas não se vê em pista aí, porque eu tenho não se vê mas vai começar a aparecer. As pistas americanas eu tenho visto, assistido muito, entendeu? E aí eu vejo que não se vê ainda muito. Ainda não. Ou orelha bem rosa mesmo, né? Perfeita, ali até eles põem alguma coisinha para ajudar, ou orelha ainda que corta, na verdade. O que não pode é a orelha totalmente em pé, né? O cachorro parece um pastor alemão, a orelha totalmente em pé, assim, não pode. Um coelho. E a orelha totalmente caída, aquela orelha de round mesmo, aquela orelha que quebra bem baixo e fica caída, assim, dá um aspecto de fila, sei lá, um cachorro com uma cara esquisita. Tá bem, então. Vamos passar, então. Vamos ver aqui. Próxima. Inserção de cauda, né? Aí a gente tem angulação, né? E a traseira, angulação da traseira, inserção de cauda. Isso. Então, a do meio ali em cima é o ideal. A cauda inserida baixa, né? Uma angulação moderada e um jarrete baixo. Sobre a angulação, tem gente que gosta de muita angulação e alguns que gostam de pouca angulação, tá? O correto é ela ser moderada, então não precisa ser moderada. Tu consegue traçar uma linha imaginária ali, se tu imaginar uma linha subindo ali da ponta do pé do cachorro reta acima, perpendicular ao solo, vai tocar ali o isco ali, que é o fim do quadril ali do cachorro. É uma linha imaginária mais ou menos reta ali. O cão ali, a gente vê ali na esquerda, em cima, tem um cão sobreangulado, perna muito longa, e angulação em foice, que eles chamam. Sim. Isso está se tornando mais comum na raça. Antes era comum o cão sem angulação, em exposição. Isso em exposição. Sim. Então, antes era mais comum o cão com pouca angulação, que é a perna de baixo. 2000 os cachorros eram reto. A gente em pista olhava... Não generalizando, mas alguns cães que estavam ganhando em pista eram assim. E hoje é o contrário. Hoje estão exagerando na angulação. Então, as duas coisas são erradas. Né? As duas coisas são erradas. E o que o pessoal entende pouco também é que a angulação é que segura a massa em cima, né? O peso do cão, ele está ali em cima, né? Então, isso é muito comentado até no seminário com os juízes, que a traseira do cão trabalha muito na função original, né? Então, o cão ele tem que se sustentar na traseira, às vezes em pé, às vezes ele está tracionando. Então, é importante essa angulação traseira para o cão não fazer muito esforço. Sim. Ele não faz muito esforço, ele poupa energia, trabalhando com uma angulação moderada, ele poupa mais energia. E os de baixo aqui são... cauda inserida alta, ele tem uma garupa muito comprida, direita em cima. Correto. Acho que
as outras, acho que aí não tem mais o que comentar, não. Pode passar. Pode passar outra agora. Isso. Agora aqui é cauda, agora sim. Aqui, aí é cauda mesmo, né? Então, a minha esquerda aqui em cima, não sei como é que tá no vídeo, agora fiquei confuso. Tá. Mas a inserção da cauda é bem baixa, tá? E isso é uma coisa muito rara na raça. E por que é raro? Porque ou os criadores não gostam ou os juízes não gostam. Aí até pergunto para ti, que é um cara mais da exposição, qual a tua opinião sobre isso? Cara, é assim, ó, o que está sendo julgado hoje é uma cola correta. Às vezes, o que acontece muito é a parte do comportamento que tem o cão, se ele é um cão que tem um drive forte, tá? Ele tem que levar ela reta, né? Tem que levar ela reta lá em cima. Sim. Mas a minha pergunta foi em relação a da onde a cauda surge, ali, inserção mesmo. Tipo, ela não é reta. Tem o dorso do cão, inserção baixa, a garupa, e a cauda começa aqui embaixo, ela não começa lá em cima do dorso. Mas isso está cada vez mais caro, né? Na raça. Aqui pode ver os exemplos aqui. Tem umas que começam altas, tá? Ali, ó, por exemplo, à direita, ali tem uma. Lá embaixo, os 3 exemplos lá embaixo, a cauda tá bem reto com o dorso, né? O dorso, e já vem a cauda lá em cima. Isso é errado. O errado, quer dizer, o certo como é que vem o dorso, aí desce e depois a garupa, e depois a cauda lá embaixo. Ela começa já lá embaixo. Começa embaixo. Isso é uma parte que está bem descrita no padrão. É uma das partes que o padrão explica mais, assim, palavra por palavra, mas não é muito comum. E é curioso até, porque se entrar lá no site da CBKC tem um documento que diz... como é que é o nome mesmo? Instrução especiais para raça. Até anotei para não lembrar. Sim. E lá eles comentam que tem comentários de todas as raças, quais são os pontos fracos que os juízes devem prestar atenção, e eles comentam que a inserção de cauda é um problema na raça. Né? A inserção de cauda baixa não está aparecendo em pista. Então, se vê realmente cães com inserção de cauda bem alta e bem... Tá bem, se tu olhar aquela figura ali do meio, ali embaixo, ali, ó, a do meio embaixo. Sim. Essa aí, a do meio. A do meio aqui, ó. Aqui agora. Aí. A de baixo. Embaixo. Aqui, desce. Esse cão aí. Esse cão tem inserção de cauda alta e ele tem a garupa plana, tá? Essa garupa plana, ela faz com que quando o cão caminha, ele consegue jogar a perna de trás mais para cima. Ele consegue estender mais a perna de trás. Sim. E essa movimentação na traseira, assim, impulsionando a perna bem para trás, é o que o pessoal hoje em dia tem chamado de movimentação espetacular e show. Sim. Que é errada também, é errada. Então... a movimentação é aquela picadinha que chama... É uma que... Bem terrier mesmo, né? Bom, a gente pode fazer um adendo aqui para falar de movimentação. A movimentação, essa que estende muitos membros, assim, que dá... Parece que o cão tá voando, assim, quando tá numa velocidade rápida, ela não é correta, né? E ela não é correta porque ela não corresponde com a anatomia ideal do cachorro, né? O cachorro com anatomia ideal, com formação ideal, ele nunca vai se mover dessa maneira. Então, se pegar aquele desenho lá do comecinho, lá que apareceu, das linhas gerais do cão, aquele cão nunca vai se movimentar dessa maneira. Então, a perna da frente ela não pode passar da ponta do focinho, então o cachorro não pode estender muito o braço. Sim. E a perna de trás também ela não deve ser jogada para trás o máximo que der. Tá bem, então. Vamos passar para a próxima? Que nosso tempo se vai. Vamos passar? Aí, agora. 3 tipos de cães. Tá? O que tu pode dizer para nós aqui? Aqui do primeiro aqui. Só vou complementar o raciocínio da movimentação lá. Tá, desculpa. Então, a movimentação, ela não tem nada demais, né? Ela não é tão espetacular, é uma movimentação simples que o cão tem. O padrão fala em spring, que é uma movimentação elástica, né? Então, o cão ele é leve nos pés, ele tem uma elasticidade, ele é feito para mudar de direção rápido. Então, a qualquer momento. Não é feito para cobrir grandes terrenos, ele é feito para conseguir mudar de direção rápida, e a angulação dele é toda feita para isso. Sim. Então,
tirando os movimentos, aqueles defeitos normais de movimentação de, sei lá, remar, ou... Deixa eu ver o que mais que tem de... Bom, a remada, né? O cão não pode movimentar assim também, paralelo. Ele tem que, quando ele acelera, ele tem que buscar uma linha central. E não pode tirar os cotovelos também, né? Não pode vir tirando... Isso, ele não pode dar aquela abraçadinha assim para caminhar, ele tem que buscar uma linha central, então tem que ter uma linha imaginária, ele tem que buscar essa linha. E tinha uma época que a gente via muito ele dando essa remadinha assim, né? E cães com peito muito largo, né? Muito largo, eles fazem isso geralmente. Na nossa época eram os cães mais baixos, então eles estavam esse movimento que a gente achava espetacular. Sim, também na época. E depois, quando começa a ver outros, aí começa a abrir o olho. Sim, eu tinha um cão que na foto era muito bonito de frente, o Kimo, mas quando ia caminhar, ele saía remando. Assim. Saía limpando enceradeira, se chama isso. Então a movimentação é isso. O cão, ela é simples, ela não estende muitos membros, ela busca uma linha central, o cão, a traseira e a traseira, ela pisa mais ou menos exatamente onde pisou a frente. Então não pode encostar uma na outra, né? Não pode muito menos cruzar. Muito menos cruzar. Ela pisa exatamente onde, mas ele não é um single track. Se tu vê uma linha assim, não fica uma pegada só, ele tem duas pegadas. Sim. A largura dele não permite que ele caminhe numa linha só. Sim, duas pegadas. Basicamente isso. O que a gente... Aqui são 3 estilos de American Staffordshire Terrier, não? Sim, essas 3 fotos aí eu escolhi hoje de manhã. Lembrei, assim, o cão mais terra que eu lembrei foi esse aí, o Mr. Murphy. Deu uma especializada lá na década de 40, eu acho. Esse cão, a raça tem um ideal, que é o moderado. Mas ela tem 2 extremos. Um cão que puxa mais para terrier e um cão que puxa mais para o bulldog. Então, aí a gente tem os 2 extremos e o ideal. Então, falando só de aparência geral. Não, estou falando das qualidades do cão em angulação, enfim, essas coisas, esses detalhes. Então, em aparência geral, a gente olha o cão lá de cima, lá em preto e branco, ele é um cão mais terrier. Geralmente, o cão mais terrier, ele vem com defeitos não, vem com características de terrier, né? Então, às vezes tem a frente, a angulação mais reta, né? O dorso mais reto, ali um focinho mais bicudo, são os defeitos que acabam acompanhando os cães mais terrier, né? E o cão mais pesado vem com defeitos de bulldog, né? Às vezes vem a traseira mais alta, menos angulação, ossatura muito pesada, mais pele solta. Mas tem cães que não são esses 2, mas tem cães que são muito próximos do ideal, mas são mais leves, e cães muito próximos do ideal, só que são mais pesados. Existe essa variação na raça. Pode ter um campeão mais terrier, pode ter um campeão mais bull. Mas o ideal é o moderado. E em exposição, geralmente, os juízes preferem do moderado ao bull. Eles vão nessa tendência, assim. O padrão europeu já busca um estilo mais bull, não é? Que é esse estilo de baixo aqui. Existe essa variação das 2 criações hoje, né? Que são as mais fortes, né? Eu não gosto de falar assim padrão europeu, porque existe um padrão só na raça que é o americano, né? A criação europeia. Acho que os cães, eu acho que os cães lá do leste europeu não representam a Europa também, no geral, assim. Tipo, a Europa tem excelentes criações, e o leste europeu também tem, mas o que aconteceu que é uma moda que surgiu, né? Os cães de um determinado tipo começaram a ganhar, ficaram populares, e parece que já está passando, já estão mudando um pouco esses cães também. Já sei. Eles mesmos já estão começando a reintroduzir as linhas americanas, né? A gente vê muito isso. Assim, porque todos os cães, eles têm origem americana, né? Só que eles são submetidos a diferentes critérios de seleção conforme o tempo. Nos Estados Unidos também tem cães que teve modas, né? Cães de tal tipo. Daqui a pouco um cão começa a ganhar de outro tipo, todo mundo busca aquele tipo. Sim, aqui quem tá bastante tempo raça vai acompanhando essa variação. Aqui estão, no caso, as 2 variações que a gente vê. Um estilo bem pesado, um estilo mais moderado ali em cima. Mais moderado, tá? Que a gente vê em pista hoje, isso. Sim. Eu acho que em relação a esses cães europeus, eles tiveram o que eu não concordo e não gosto deles é essa busca pela essa movimentação exagerada, assim. Não concordo, mas não tem muitos comentários a fazer sobre. Acho que não existe acho que está mudando esses cães, né? Tipo,
teve um marketing muito grande e eles já estão mudando, então... Eu acompanho bem essas criações e eles estão introduzindo muitos cães americanos, muitos cães da atualidade agora, mas sempre num estilo bem como é que é moderado, tá? Então, acho que breve... Acho que tá passando essa moda já. Então... isso que acho que breve volta. Vamos passar para as outras fotos e aí tu vai nos dando um comentário sobre esses cães que vão aparecer agora. Aqui que é uma foto interessante. Tricolor. Essa foto eu te enviei antes para fazer uma provocação, né? Em relação às cores, então o padrão tem lá as cores que são que não devem ser encorajadas, né? Tal cor é o Black Antuck, essa marcação. Sim. Tricolor, no caso. Preto, branco. Semelhante ao que tem no Rottweiler, no Doberman. Sim. E que geralmente ela vem com branco também no Mastiff, então é o tricolor. E o cão todo branco. E isso foi uma exigência lá quando a raça foi reconhecida. Isso foi uma exigência do pessoal do Bull Terrier, que eram as cores populares do Bull Terrier, o todo branco, que era a marca principal, e o tricolor. Então, foi uma exigência deles na época que essas cores deveriam... Eu não entendo muito bem como que isso foi definido. Sim. A outra cor também que foi deixada de fora foi o fígado. E o fígado acho que foi... que aí é aquela cor que vem com o nariz vermelho, Red nose. Claro, tem várias coisas indesejadas. Mas nos Estados Unidos tem exposições que participam, cães brancos, cães... Né? Sim. Essa foto é justamente para isso. O cão tá vencendo aí o grupo, sei lá. Isso. Segundo de grupo. E ele é um cão tricolor. Claro, quem tá levando ali é o Fred Sindler, deve contar um pouco mais, mas... Claro. Mas o que a gente tem que saber sobre cor é que a cor é o último quesito a ser avaliado no cão. Então, existem modas, né? Quando a Fraja... A winning ticket era a cadela que ganhava mais, todo mundo ganhava o tigrado. Agora o pessoal... É o tigrado que o Louis... vermelho. O Louis também está ganhando muita exposição. Daqui a pouco volta o tigrado na moda. Que é um cão vermelho, tá? Mas assim, Mas a cor é o último quesito, é só a cobertura, quesito. Mesmo as cores indesejadas devem ser avaliadas por último. Uma das coisas que a gente não conversou é sobre pigmentação, né? Dos olhos, da mucosa. Isso é interessante, né? Pigmentação o cão tem que ser pigmentação da pálpebra, do nariz. O nariz, ele já está nas falsas. O nariz ele tem que ser todo preto. E a mucosa também deve ser preta. O olho deve ser escuro. Isso aqui a gente não comentou, mas o olho deve ser escuro. Pálpebras pretas, né? Quanto mais pálpebras escuro, pretas. Mais escuro, melhor. A parte onde fala no padrão sobre a pálpebra rosa, na verdade, ela se refere à exposição da pálpebra, né? Da terceira pálpebra ali, aquela... Isso. Ou prolapso da terceira pálpebra, ou o olho caído, assim, como tem... Às vezes aparece nos bulldogs, né? Sim. Mas também a pigmentação da pálpebra deve ser preta, deve ser completa. Deve ser. A próxima foto pra gente. Quem é esse cão, Lucas? Esse cão é o Ruffian Hedgehog of Harwin, um cão que venceu a Nacional, acho que 2 vezes, se eu não me engano. Então é para mostrar que lá antigamente, lá, eu não sei, acho que é década de 60, a gente tinha um cão muito próximo do ideal, né? Daquele desenho. Então, cão com rete baixo, a linha superior ideal, cauda, o ombro bem para trás, cabeça sem boa, excesso de angulação. Isso, um cão, e esse é um cão moderado. Então, esse é um cão unanimidade, a gente pode comentar assim que ninguém vai dizer, não, tô falando de tal cão. Sem muita profundidade de peito, que é hoje uma busca em Isso, a profundidade de peito é traçar ali uma linha imaginária ali do fim do peito, a cernelha, e do chão até ali o cotovelo, tem que ser mais ou menos equivalente. A inserção então, de ele não é exatamente quadrado, ele é levemente retangular ou quase quadrado, ele é um pouquinho mais comprido, muito pouquinho mais comprido do que alto. Mas o padrão pede um cão quadrado, né?
Um cão que sim. Não, o padrão não fala em... Se pegar o fala, material esse eles falam que é um cão quase quadrado, é um pouquinho mais longo quase que comprido. quadrado. E esse cão tá legal de ver a inserção de cauda dele, né? Que a linha superior dele desce da cernelha, ali na garupa ali, ó. Né, tá bem definido ali, né? Bem definido, Sim, aonde sim. começa a garupa. Né? Isso, é uma linha suave, né? Ela é contínua. Ela é contínua. O cão não Isso. pode ser assim, reto, quadrado, pá. Ele não pode ser todo dividido, ele é uma linha suave e contínua. E que ela vem descendo na garupa ali e se encaixa perfeitamente a cauda ali. Perfeitamente a cauda. E a cauda, o comprimento também não passa do jarrete. Aí na foto acho que não dá para ver jeito, mas... Não dá. Ela tem esse formato de uma curvinha, ela é uma curva em S, né? E a angulação dele é muito boa, né? Uma angulação que não tem excesso, que não tem... Ela tá perfeita. Isso é bom porque o norte, para muita gente, né? Que hoje as pessoas enxergam os cães multiangulados, né? Aquelas coisas, né? E acha que aquilo entendeu? Este aqui é um exemplo de um cão esse é um cão que correto. seguir de modelo aí tu vai estar num caminho muito bom. Não tem que... Pode trocar, amor. Aqui. Essa é uma fêmea lá da época do reconhecimento da raça, lá de 1940. Ela também é uma fêmea moderada. A gente vê aí a linha superior correta, né? Descendente, suave. Externo bem suavezinho. Uma cauda bem grossa até, mas a cauda deve ser grossa na base e afilando, a cauda grossa, a angulação traseira correta, profundidade de peito e comprimento de perna perfeito, o externo projetado, mas não em excesso, o ombro bem para trás, a cabeça com as linhas paralelas, o 50-50 ali de cabeça e focinho, né, meio a meio, bom comprimento de pescoço. Né? Ali ela mostra bem uma linha de focinho perfeita, né? Grande, bem meio a meio, como tu diz, né? Porque a gente tem umas coisas hoje com uns focinhos chatos, assim, umas coisas que a gente não consegue entender. Né? Talvez o focinho dela seja um pouquinho afilando para a ponta, assim, podia ser um pouquinho mais forte ali, mas eu não vou botar defeito. Né? Ali a linha inferior, a gente não falou sobre a linha inferior, mas a linha inferior, ainda mais numa cadela, deve ser valorizado isso, que ela é levemente esgalgada, né? Sim. Tá lá no padrão. Se encontra ali, lá com a... Né? Desce do peito. Inferior, então tu sai lá do peito profundo, que tá lá na linha, tá encostando lá no cotovelo, e ele vai subindo e ele dá uma cinturadinha lá, não é um cão esgalgadão, assim, como um galgo mesmo, mas ele dá uma subida, né? Se esse cão, claro, se esse cão condicionar ele para perder peso, ele vai ficar mais ainda, né? Sobe lá em cima e dá uma movimentação, ainda. Tá? Aqui da angulação. Tá bem, então. É uma fêmea muito boa e, olha lá, 1940, né? Então, a raça já estava pronta lá. Se tu te lembra bem, nós criamos bastante desse estilo e em 1990, 95, por aí apareciam os cães, né? Os nossos cães do nosso tipo aqui, umas fêmeas com os focinhos, né? Aí depois os focinhos voltam um pouco e agora o pessoal está começando com essa variedade e com essa facilidade de ter hoje acesso, né? O pessoal começa a entender mesmo o que é um American Staffordshire Terrier, né? O que é um American Staffordshire Terrier. Sim, toda a variação que tem na raça, ela é legal, né? Eu gosto da variação que tem na raça, mas tem um ideal, né? Tem um ideal que... Aqui. Agora a gente começa já num esse é um cão mais moderno um pouco, né? Sei lá, já é lá do fim dos anos 80, eu acho. Esse cachorro aí, ele era o SNS Ogre Easy, ele é o pai do Prevalence Spike, que é um cachorro que veio aqui para o Brasil. Já tinha uma angulação bem definida. Esse cachorro ele tem a frente muito boa, eu queria falar da frente dele, né? Ele é um cão do tipo moderado, tem uma cabeça muito boa, um queixo muito forte, ele é focinho com bom comprimento. Ele tem a angulação boa de frente também, de ombro, o ombro bem para trás, o externo projetado, mas não aquele peito de pombo. Boa profundidade de peito, dorso descendente. Ele tem uma perna um pouco, acho que se botasse na posição certa ele ficaria um pouco sobreangulado ali, mas é um cão excelente também. Esse me lembra muito os cães do Cipriano. Te lembra o Cipriano Lacerda, não?
né? Os cães Sebastian Wolf, aqueles cães Conheci pretos, alguns assim, cães dele, conheci alguns cães né? dele. Eles tinham... E ele cruzou, acho que com alguns cães do privilégio. Não, Quincha. Não, né? Esses cães lá, descendentes do Prevalence Spike, eram mais aquele canil von Hayden, né? E o Spike era um cão de linha expert, né? Esse cão é um cachorro todo de linha expert. É bem nesse Esse é o padrão, pai assim. do Prevalence Spike. Esse é o pai do Spike. Tá. Quem era o criador? Quem é o cara que trouxe o Spike? Como é que chama ele? Outro dia nós comentamos. O Spike veio... Quem era o proprietário desse cão e que trouxe ele era o Luiz do canil von Hayden. Ele criou durante bastante tempo a América, assim. Criou bastante. Ele é do Paraná. Me lembro do canil von Hayden. A próxima zona. E aqui, é uma fêmea. Essa fêmea, ela é unanimidade também, ganhou tudo que podia ganhar na época dela. Uma fêmea moderada, né? Ela mostra a cabeça bem feminina, né? Isso é uma coisa importante no American Staffordshire, é que o macho é bem masculino e a fêmea é bem feminina. Tu olha, não precisa verificar, tu olha que o cachorro já sabe que é macho ou fêmea, pelo menos deveria ser assim, né? Ali a gente vê o externo bem projetado, um para trás, linha descendente, a cauda dela podia ser um pouquinho mais baixa, mas tá uma bolha superior, e levemente esgalgada, né? O peito profundo e dá uma cinturadinha, angulação boa. Uma fêmea que não tem muito o que comentar, assim, perfeito. Externo bem pronunciado, sem ser muito excesso. Não é tão angulada quanto o outro cão anterior, né? Mas... eu não falei dos outros, mas tu pode ver que ela não tem pele solta nenhuma no focinho, né? Isso não é recomendado na raça, bem né? Justo. A pele solta, ela aparece geralmente nos cães mais do tipo Bull, mas também aparece no moderado, enfim, e não é bem-vindo. Isso remonta também à função original, né? O cão com muita pele solta, na função, quando tá mordendo alguma coisa, ele pode acabar até se mordendo, então por isso que essa parte é comentada no padrão. Tá bem, vamos passar para a próxima. E terminamos. Tá. Queres voltar alguma para detalhar alguma? Não, eu só queria falar de dentes, porque no meu outro vídeo, na primeira parte... Isso. A primeira parte eu falei sobre dentes e acho que teve um pessoal que não entendeu muito bem o que eu quis dizer, que eu falei que o juiz não olhava a lateral dos dentes, enfim. O padrão, ele fala em mordedura em tesoura, né? É falta o cão ter... ser prognata, que é a arcada inferior mais para frente, e ser retrognata. Mordedura em tesoura. Explica para o pessoal direitinho. Mordedura de tesoura é quando os incisivos superiores, a face interna deles, toca a face externa dos incisivos inferiores, bem justo. No caso... Essa é a mordedura de tesoura. Isso aqui, ó. Isso superior, aí. Tá, isso aí. O que é falta? O cachorro ser prognata, se for assim, a mandíbula mais pronunciada, ou retrognata, que seria a mandíbula para trás, muito para trás. Mordedura em pinça. Acho que a pinça é quando os incisivos eles batem um no outro. Pinça ou torquês, né, que chama. Também não é ideal. O ideal é a tesoura. Aí eu falei do tamanho dos dentes, né, que tem que ser grandes e fortes, que era uma coisa que estava se perdendo, e isso tanto canino quanto incisivo, né? Tem cachorro que incisivo já nem parecem atrofiados, assim, principalmente os incisivos inferiores. E a falta de dente, eu falei que lá nos Estados Unidos os juízes não olhavam a lateral da boca dos cães, e por isso tinha muita falta de dente entre cães de linhagens consagradas. Os juízes realmente não olham, né? Não tá no padrão, mas se pegar esse material aqui, que é um material que todo mundo deveria ter, olha lá, que é o material usado para orientar os juízes, eles falam ali que a falta de dente deve ser considerada falta. Então deve ser descontar ponto do cão. Mesmo que... Para quem é essa orientação, não sei, se na KC eles não olham, deve ser para especializado ou alguma outra coisa, mas ou para o próprio no criador, padrão deixa essa brechinha, né? Deixa essa brecha. Então, quanto menos dentes, mais falta o cão, menos pontos ele deve ser penalizado mais, né? Quando faltou um dente, ele é penalizado tanto, se faltar 2, ele é penalizado mais. Mas não está no padrão. E é bem comum na raça, né? Bem comum. A falta de dente. E não é fácil de tirar dentro de uma criação
onde se busca seleção, né? Não é. Primeiro que tu não consegue identificar de onde vem, né? Se tu trabalha com muito autocross, tu não sabe em que ponto isso começa a aparecer nos teus cães, né? De onde é que veio isso, não consegue identificar tão fácil. E uma vez que tu insere, também não adianta tu fechar para o outro lado, que fica difícil de tirar. A genética não é essa matemática simples assim, né? Então, sim. Cruza então um com 100 e um com, e pode dar alguns com... como é que funciona? Que nem é a mesma coisa cruzar um cachorro sobreangulado com um cachorro sem angulação. Não soma e nasce um moderado, né? Sim, Pode sim, acontecer, sim. mas não é bem assim que funciona. Mas pode acontecer até cruzando dois por exemplo, dois que não tem nem como é a angulação. Tá? Isso. Sim, se cruzar dois moderados e vai nascer um cão sobreangulado, um sem angulação. Então, mas não é uma matemática simples, né? Isso vai da seleção mesmo e do trabalho de criador mesmo, né? Vai da seleção. Tem criador que tem sua criação bem fechada, assim, né? Faz poucos autocrosses. Então, quando o cara faz poucos autocrosses, às vezes ele consegue identificar, né? Tipo, tô trabalhando numa linha fechada, daqui a pouco eu boto um cachorro e na primeira ninhada já aparece um problema, ou na segunda ninhada já aparece um problema. Aí tu consegue voltar atrás e voltar no trabalho que tu estava fazendo. Mas quem trabalha com muitas linhas ao mesmo tempo é difícil identificar de onde é que vem, a não ser que está inserindo uma linha fechada, né? Que tem algum problema já identificado. Claro. Tá. E o que tu vê hoje na nossa criação, de novo? Vou te fazer essa pergunta, eu acho que eu te fiz na primeira, assim, o que tu vê hoje na nossa criação, assim, dentro da raça American Staffordshire padrão, tá? Tu vê uma certa evolução, tu vê um retrocesso, como é que tu vê o Brasil? Até porque nós somos referência já dentro da raça, a gente pode disputar em vários lugares aí, mas o que tu vê mesmo, tu como criador e estudioso? Sim, eu não vejo nem evolução nem retrocesso. Eu vejo que no Brasil, né, a gente tem hoje acesso a uma variedade maior de cães. Lá na nossa linha original, lá a gente tinha cães bem diferentes, né? A gente tinha a Barbel, que era mais Tacoma, a gente tinha o Spike, que era mais Expert, e os River Huns, que eram mais Ruffian. A gente tinha 3 cães bem diferentes, né? Hoje a gente tem tudo que é linha também no Brasil, a gente pode trabalhar com diversas coisas. E eu não vejo, assim, quando fala evolução da raça, eu não vejo isso. Eu exemplifiquei ali, eu mostrei uma cadela de 1940, que é muito próximo do ideal, mostrei um cachorro da década de 60, mostrei da década de 90, e vai ter sempre esses cães, os bons e os ruins, o que é típico, o que é atípico, vai ser sempre a mesma coisa. Acho que o que evoluiu é que hoje a gente tem mais acesso a exames melhores de saúde, então a gente consegue manter os cães mais saudáveis, né? Não, e assim, ó, e o que chegou de cães novos no Brasil, né? O que nós importamos, porque começou o ano passado, o ano retrasado, coisa de 5 anos atrás, a coisa começou a explodir, né? Cães chegaram da Europa, tem criadores que têm só cães importados. Eu acho que quando o Rasco entrou, teve uma moda nas exposições que começaram diversas importações, foi ali por volta de... Já faz uns 10 anos que tem aparecido cães assim, de tudo que é linha, e a competição é boa por causa disso, porque o pessoal acaba trazendo cães e quem quer criar tem acesso a diversas linhagens, então... Bom, meu amigo... É bom, isso tudo é bom. Toda essa variação na raça é bom, só não pode perder a tipicidade. Claro. A raça ela tem uma ampla variedade, né? Lá do Terrier até o Bulldog, o criador pode escolher muita coisa. E aí, é justamente isso, né? Ela te dá essa possibilidade de tu brincar, de tu ter o teu estilo, de tu te manter dentro do padrão, de tu te manter dentro das exposições ou no fundo da tua casa, mas ela te dá essas possibilidades, né? Não é verdade? Isso, só não pode perder a tipicidade. A gente perde a tipicidade quando a gente olha o cachorro e ele lembra outra coisa. Não consegue olhei o cachorro, esse cachorro parece um Bull Mastiff. Olhei esse cachorro, ele parece um boxer. Olhei esse cachorro, ele parece um Fox Terrier. Aí você está perdendo a tipicidade. E aí se vai embora todo um trabalho. Mas entre uma coisa e outra tem muita variedade, né? A gente tem um ideal, mas tem uma variedade que os cães não ficam ruins por causa disso. São bons cães da mesma maneira.
Lucas Borne, meu amigo, manda a tua mensagem aí, já de Natal, né? Que já estamos já pulando para o Natal, tá? Cara, eu quero te agradecer muito isso. Nós acabamos agora de entrar para a história da raça American Staffordshire, né? Por ter colocado esses vídeos, por ter conversado sobre o padrão, porque muitos ficam assustados, assim, será que vocês vão conseguir? Será que não vai haver crítica? Não vai haver, porque nós temos fechado aqui em casa, eu na tua, e ninguém pode falar nada, tá bem? Então, falar do padrão sempre tem um pouco de polêmica, né? Mas então, o que eu falei, vocês podem ler, né? Tá nesse manual aqui, não tem muito o que criticar. É o que o clube da raça prega. No momento que começa a criticar o clube da raça, tu tem que mudar de raça, né? Porque o clube da raça que criou o padrão, o clube da raça que buscou o reconhecimento da raça, e ele que guarda a raça. Então, no momento que começa a criticar o clube, tu tá na hora de mudar de raça. Já tá então, o que eu quero te parabenizar por essa iniciativa. Hoje a gente fez foi um negócio bem improvisado e ficou muito legal. Eu gostei muito de participar. Te mandei as fotos hoje de manhã, vou mandar uma foto aqui e tal, e ficou bem legal. Eu estava trabalhando, rapaz, eu trabalho com cachorro também, e aí eu na mesa, eu com um dedo num cachorro e o outro dedo, eu já estava recebendo as tuas fotos e já mandando para minha esposa. Sim, a gente tem aqui. Outras funções, a gente tem outras coisas para fazer, outros trabalhos, outras coisas, e a gente dedica um tempinho para fazer isso, que é uma paixão nossa, é a raça, né? Mas eu acho que merece, cara, merece muito o nosso trabalho, nosso empenho, a gente vai ficar reconhecido por ter feito isso, tá? Na verdade, eu não quero reconhecimento nenhum. O que eu quero é fazer parte da história de um jeito diferente. E já está fazendo, tá entrando para a história, tá muito legal os vídeos. Eu espero que tu continue. Gostaria que também fosse ao vivo, o pessoal fazer perguntas. Acho que pode evoluir, isso aí vai ficar. Eu já vou deixar aqui no ar o seguinte. Essa é uma sequência que está terminando já. Eu acho que eu tenho mais 2 convidados muito especiais, muito mesmo, especiais mesmo, tá? E a gente vai terminar essa série, que a ideia era 7 bate-papos, mas ele acabou se espichando, porque muita gente que a gente conhece. Então, a gente vai ter um segmento de 2, e agora, o ano que vem, eu acho, agora em seguida, a gente vai lançar um outro projeto, que é sobre American Staffordshire e amigos, entendeu? Aí nós vamos entrar em outro papo, a gente vai ter uma outra conversa, tá bem, meu querido? Muito obrigado, velho, muito obrigado mesmo, tá? E espero os teus projetos aqui, a gente vira conversar de novo sobre eles, tá? Eu que agradeço, valeu, boa noite pessoal que está assistindo aí, valeu. Boa noite a todos. Abração.